Vamos lá, ter árvore de Natal, será que realmente é pecado? Como a gente havia mencionado aqui, aqueles que defendem essa ideia de que a árvore de Natal é pecado, eles se baseiam assim nos textos de Isaías capítulo 44, versículos especificamente 14 e 15, e também em Jeremias capítulo 3, versículo 13, que fala sobre árvore de idolatria. Mas será que isso é uma base para eu assim defender que ter árvore de Natal é pecado? Afirmamos que não, tá? Porque primeiro temos que entender sempre o contexto, tá? Na hermenêutica precisamos fazer a exegese do texto bíblico, ler o contexto e ler o texto assim para que a gente não entre em uma heresia, tá? Não ter um pensamento herético sobre o texto bíblico. E esses dois versículos especificamente, eles se referem ao uso de madeira como para esculpir ídolos para idolatria. Assim como lá em Jeremias nós vemos naquela questão, os povos eles se reuniam embaixo das árvores para assim prestar sacrifícios de promiscuidade em culto aos outros deuses. Então, mas naquele momento, naquele período, não se referia a uma árvore especificamente de Natal, tá? Ali a questão é que a questão da idolatria, tá? E assim, por toda a Bíblia nós não vemos nenhum texto que condene ou nos ordene a usar uma árvore como uma decoração. Nós usamos com o nosso entendimento, porque nós vemos que entendemos que se ela for somente e apenas para decoração, nenhum mal nos faz, tá? E isso também não é errado ter na sua casa, até porque usar decoração, né, nos dias de hoje é algo normal, algo tranquilo. Fazemos isso em festas de congressos, fazemos isso em aniversários, nós decoramos a casa porque é uma festa especial. E o Natal é tido como uma data especial também nos lares do povo brasileiro e de todo mundo. E por assim então decoram não só a árvore de Natal, mas também a sua casa, para assim celebrar um dia especial. Então, nós vemos na Bíblia um caso muito específico. Eu quero pegar a Bíblia aqui para vocês, para ler juntamente com vocês. Tá no Evangelho de Mateus, tá? Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá no versículo 8 e versículo 9, eu quero ler para vocês. Mateus, no capítulo 21. Lá no livro de Mateus, no capítulo 21. Lá no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: E muitíssima gente estendia as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelos caminhos, e as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vemos aqui um texto muito conhecido, quando Jesus entra pelas ruas de Jerusalém, o que o povo faz? O povo corta folhas, corta ramos e assim decora as ruas para que Jesus entre como um sinal de recepção assim na chegada de Jesus. Então nós vemos aqui um tipo de decoração simples, né, quando Jesus chega em Jerusalém. Por outro lado, como não tem nada que nos ordene, também não tem nada que nos obrigue, né, a ter uma árvore de Natal em nossa casa, né? Se você não quiser ter, amém, não tem problema nenhum. Se você quiser ter também, não tem nenhum problema, tá? Siga a sua consciência, mas respeite. Isso que a gente tem que entender. Eu tenho que ter a minha visão, mas eu tenho que respeitar a visão do meu próximo. Se eu não tenho a árvore de Natal, respeito quem tem. Se eu tenho, respeito aqueles que não têm. Isso é muito importante para viver em sociedade. Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, versículo 22 o seguinte:
assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre vós e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que o aprova. Romanos, capítulo 14, versículo 22. Agora, nós temos também algo muito importante que eu vou encontrar para vocês poderem verem na tela. O que nós podemos aprender com a árvore de Natal? A árvore de Natal, por si só, ela tem os símbolos cristãos em si mesmo, tá? Primeiro, a estrela que a gente coloca em cima dela, né? Ela tradicionalmente fica em cima da nossa árvore de Natal e representa a estrela que guiou os magos até o nascimento de Jesus, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 9 e 10. Temos também os anjos, que as pessoas colocam aqueles anjinhos em volta da árvore de Natal, representando assim, nos lembrando, né, a anunciação do nascimento de Jesus aos pastores, aqueles anjos que apareceram aos pastores, né, no nascimento de Jesus, como Lucas nos escreve lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, nos versículos 13 e 14. Temos também as luzes, ou os pisca-piscas, como a gente tem, que representa simplesmente Jesus como a luz do mundo, né? Aquele que veio para iluminar as nossas vidas em meio à escuridão mundana. Isso nos mostra lá em João, capítulo 8, no versículo 12. Temos e vemos, né, que o pinheiro, a árvore de Natal tradicional, ele é um formato de um triângulo. Podemos usar isso para explicar e entender a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos as folhas, que essa é a parte importante, as folhas dos pinheiros, tá? Elas, no período de inverno, elas continuam verde, né? Já que o Natal na Europa e lá em Israel acontece no período de inverno, né? O pinheiro preserva suas folhas e assim não se perde. O que eu posso aprender com isso? Olhando para Jesus. Ele é aquele que não se perde. Ele é aquele que não se acaba. Ele é aquele que é a nossa esperança que nunca falha, mesmo nas estações mais frias da nossa vida, mesmo nas estações mais difíceis que passarmos. Jesus é as folhas do pinheiro. Jesus é aquele que não falha e sempre está junto conosco, tá? E aí, árvore de Natal, ela tem origem pagã, realmente, como as pessoas costumam dizer? Será que realmente surgiu de uma tradição pagã, a árvore de Natal? Vamos lá. Acreditamos e digamos que não, tá? A história nos mostra isso, a tradição nos mostra isso, né? Algumas tradições pagãs tinham alguma coisa parecida com isso, mas não era uma árvore realmente de Natal, essa tradicional que a gente tinha, tá? A qual, principalmente, uma curiosidade, veio de uma tradição cristã, tá? Entre alguns pagãos era costume, sim, eles enfeitar a casa com folhas de árvore, lá principalmente no inverno, para lembrar a chegada da primavera, né? O solstício de inverno, a qual nós temos. Outros usavam decorações com folhas para dar sorte ou até mesmo afastar o mal. Mas os primeiros registros que nós temos na história de árvores parecidas e o mais próximo com árvore realmente de Natal, a árvore moderna, a qual nós temos, realmente vem da tradição cristã, tá? Tanto uma árvore de Natal com luzes dentro da sua casa vem da tradição cristã. A primeira árvore de Natal que nós vemos na história, vemos que foi decorada por cristãos protestantes lá na Alemanha, por volta do século XVI. Tá? A nossa árvore de Natal moderna veio a partir dessa tradição e assim se espalha e se espalhou pelo mundo afora através dos imigrantes daquele país, tá? Então está muito claro aqui que não existe nenhum significado espiritual para ter uma árvore de Natal em casa, é simplesmente uma decoração que você tem para representar essa data especial. A árvore de Natal, a título de curiosidade,
ele se tornou muito popular na Europa a partir do século XVIII, XIX, né? Por essa altura que nós entendemos que já não tinha mais nenhuma associação com as tradições pagãs, já que, sendo nessa altura, a cultura cristã já tinha se espalhado, né? Tornando-se uma prática cristã. O importante aqui é conhecer a árvore de Natal, o que ela significa hoje para nós e o que significa em nossa cultura, né? Por enquanto, continua sendo assim uma tradição completamente cristã, já que não tem nenhum problema. Por quê? Porque ninguém adora a árvore de Natal, né? Vemos que esse é simplesmente um objeto de decoração que temos em nossa casa. E depois, o cristão pode comemorar o Natal? Será que o cristão pode comemorar o Natal? E aí, o que vocês acham disso? Segundo a Bíblia, tá? Ela não ordena, mas ela também não proíbe de celebrarmos o Natal, tá? Mas algo que é importante a gente destacar e saber é que Jesus ele não nasceu em dezembro, tá? Essa data é especulada, é a data adotada pela igreja, tá? Mas ele não nasceu neste período, tá? Enfim, tem vários e vários fatos que nos mostram isso, né? Um exemplo, os pastores que estavam apacentando, seria quase que improvável eles estarem apacentando no inverno, já que esse período é um período de inverno, né, lá no Oriente Médio. Assim, acredita-se ali entre o período de abril, maio até setembro, mas tudo especulativo, não se tem uma data original do nascimento de Jesus, tá? Mas então, isso devemos cuidar, tá? Para que o nosso foco não tenha também a visão que o mundo tem. O nosso foco de celebrar o Natal não seja o mesmo foco que o mundo tem, de simplesmente algo material, algo passageiro, algo que não tem sentido, né? Simplesmente compra de presente, troca de presente, algo que virou um comércio. Não, temos que entender que é muito mais do que isso, é muito maior do que isso. É o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo para se comemorar, sim, e fazer como os anjos que alegremente anunciaram para os magos, né, no dia do nascimento, né? Devemos de celebrar, assim como eles, a salvação de Deus que chegou até nós por meio do Filho assim que nasceu. Sim, nós como cristãos devemos de celebrar o nascimento de Jesus, não somente nessa data, mas todos os dias de nossa vida, juntamente com a sua morte, juntamente com a sua ressurreição, né? A sua encarnação, o momento em que o Verbo se fez carne, se tornou como um de nós, como João escreve lá no seu Evangelho, deve ser celebrado por cada um de nós. Mas cada um aqui tem liberdade de fazer isso de acordo com a sua consciência e como o Espírito Santo assim guiar. E não precisa ser assim uma data específica, tá? Pode ser em qualquer dia da sua vida, né? Mas este momento do dia 25 de dezembro é um momento que todos tiram para celebrar o Natal. Então por que não celebrar o Natal? Se você não celebra no dia 25, faça isso para a glória de Deus. Já se você não faz isso também no dia 25, faça isso também para a glória de Deus. Não importa, o que é importante é que vivamos em união e celebramos o nascimento daquele que veio para nos salvar. Aqui algo importante que temos que entender de usar este momento como uma oportunidade para lembrar das várias bênçãos que temos recebido de Jesus por meio do nosso ano. É o momento em que as famílias se reúnem, momento de comunhão, é o momento em que tiramos a reflexão e entendemos, né, e refletimos, uma retrospectiva fazemos assim do nosso ano, e é o momento de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Está convencido de que deve ter alguma árvore de Natal ou não? Fica a pergunta para você, tá? Aproveite esse momento para dizer ao mundo inteiro que você prefere celebrar de uma outra forma que não seja pela árvore de Natal e simplesmente pelo nascimento de Jesus. E se você optar por uma árvore de Natal, coloque presentes, lembre-se das bênçãos que o Senhor assim te deu, né, por meio deste ano.
E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma reflexão final. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No momento da queda da humanidade, lá no Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que uma promessa foi feita por Deus de que seria enviado um que resgataria a humanidade novamente, resgataria a humanidade do poder da morte e do pecado, né? E sozinho jamais conseguiríamos ser salvos, por isso ele precisou vir até nós. O profeta Isaías aqui nesse versículo, assim como todo o Antigo Testamento, anuncia a vinda do Messias, aquele enviado do Pai para resgatar aqueles que se haviam perdido. E tudo isso por um único motivo: por amor a cada um de nós. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha assim a vida eterna. Quando João escreve isso, nos mostra o grande amor de Deus. E com o grande amor que ele nos amou. E assim fazendo o quê? Mandando o amor encarnado até nós, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a resposta de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Deus poderoso, o Pai eterno que tomou a forma humana, que ele nasceu como um pequeno bebê, né? Como um indefeso bebê. Mas esse bebê ele cresce, ele vive como um homem, até que chega um momento da sua vida em que ele vai para o madeiro e leva sobre si todos os nossos pecados, a qual o profeta Isaías também profetiza e diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores estavam sobre ele. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, naquela cruz, nos resgatou. Vale a pena comemorar o Natal como cristão? Sim, vale a pena comemorar. Por quê? Porque é o nascimento de Jesus. Aqui, no nascimento, foi o momento em que o plano da salvação de Deus estava entrando em ação. É um momento, sim, de celebrar, e mais do que isso, celebrar é glorificar a Deus, como os anjos que fizeram naquele dia no dia do seu nascimento. Quando apareceram para os magos, eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 14. Sim, celebre o Natal de uma melhor forma possível. Proclame ao mundo inteiro o nascimento de Jesus. Se você celebrava de uma forma diferente, use este ano para celebrar de uma forma diferente. Proclame o Natal como o nascimento de Jesus. Decore a sua árvore, reúna a sua família, junte os seus amigos, traga a mesa. O momento da mesa é um momento de comunhão com os irmãos, é o momento de celebrarmos as bênçãos e os livramentos que o Senhor tem nos dado por todo o nosso ano. E além de tudo mais, o maior de tudo, celebrarmos com alegria nessa data o nascimento de Jesus, pois nossa salvação começou com um menino em uma manjedoura, em onde não tinha uma hospedagem para ele. Sim, a história da nossa salvação começa lá em uma manjedoura, quando uma luz guia os magos até aquele lugar, quando os anjos aparecem até os pastores, quando Maria e José procuram por um lugar para se descansarem para que o menino nascesse, mas o que foi oferecido foi uma manjedoura. E isso foi suficiente para que o Salvador nascesse em uma manjedoura, aquele que era a verdade, o Salvador do mundo. E isso é o motivo de celebrarmos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade, pelo menino que nos nasceu, pelo Filho que Ele nos deu. Celebre o Natal com a mentalidade de que Jesus Cristo, o nosso Salvador, nasceu,
vive, morreu numa cruz, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós, e mais, um dia ele voltará para buscar o seu povo escolhido, um povo zeloso e de boas obras. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra, compartilhe, tá, com os seus amigos. Que Deus assim venha te abençoar através da palavra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.